5 estratégias essenciais para empresários ocupados criarem conteúdo. We have had some technical problem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um material do hashtag Consertando a Internet. Eu sou o Tevão e juntos nesse conteúdo a gente vai falar sobre 5 estratégias essenciais para empresários ocupados criarem conteúdo. Mas antes disso, por favor, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum novo material que eu publicar por aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar do começo. Como criar conteúdo mesmo com pouco tempo? 5 estratégias essenciais para empresários ocupados. Hoje em dia, qual empresário que não é ocupado, né? Reiterando aqui uma informação de um conteúdo anterior, eu falo aqui com adultos 35 mais, que já estão nesse caminho, nesse sentido de produzir o seu próprio conteúdo, né? Ou terceirizar a produção de conteúdo. Então, assim, o empresário, tal, como é que eu vou iniciar a produção de conteúdo sem ficar refém, sem ficar o dia inteiro produzindo conteúdo, né? Eu preciso trabalhar também, preciso dividir minhas tarefas, preciso dividir minhas atividades com outras tarefas e tudo mais, né? Então, o que eu estou dizendo aqui nesse conteúdo lá do blog www.consertandoainternet.com.br é que com um pouquinho de organização a gente consegue sim produzir conteúdo para a própria empresa. Então, vamos para a primeira estratégia, estratégia de número 1. Gaveta de conteúdo, produza em lotes e ganhe tempo. A gaveta de conteúdo nada mais é do que uma forma de produzir conteúdo onde a gente dedica um momento, um bloco do teu dia para produzir um conteúdão ou vários conteúdinhos e eles ficam guardados numa espécie de gaveta. E aí quando a gente organiza eles, edita, tudo mais, então a gente aproveita geralmente aquele dia que o cabelo tá legal, que a produtividade tá a mil, né, aquele insight que teve ali logo depois das férias ou durante as férias, né, e a gente produz esse monte de conteúdo e guarda eles, né, porque não faz sentido a gente produzir um montão de conteúdo e sair publicando, né, publicar 5 vídeos em um dia só, isso não é aceito em nenhuma rede social. Então, como funciona? Imagina que você precisa gravar 5 vídeos curtos para o Instagram Reels ou o TikTok. Em vez de gravar um por dia, o que exigiria montar um cenário, ajustar a iluminação e se preparar 5 vezes, você pode reservar um bloco de tempo, um dia, um período específico da semana, tipo na quarta-feira eu vou gravar minha gaveta de conteúdo. E aí se dedica, né, para gravar esses conteúdos. O que eu sugiro é que seja agrupado por tarefas semelhantes, ou seja, vamos supor que tu vai produzir 5 vídeos curtos. Beleza, então eu vou produzir minha gaveta de 5 vídeos curtos, ou não. Ou eu tenho uma facilidade melhor em me comunicar por áudio, então eu vou gravar 5 áudios diferentes sobre 5 temas diferentes. Então eu sugiro que agrupe as tarefas por similaridade para poder gravar elas todas no mesmo tempo, e isso torna, né, as coisas mais organizadas. Então, alguns exemplos aqui: gravar 5 vídeos de 1 minuto, uma sessão de 30 minutos, fazer fotos de um produto em uma única manhã, ou escrever de 3 a 5 blog posts em um dia. Dicas práticas. Planejamento é a chave, né? Antes de iniciar uma sessão da criação em lotes, tem um checklist detalhado para cada peça de conteúdo. Isso inclui roteiros, tópicos, palavras-chave, referências visuais e qualquer outro elemento necessário. Quanto mais preparado você tiver, mais fluida será a produção. Dentro junto com o meu e-book, Mostre a Cara da Sua Empresa, o workbook, né? Ele está aqui, o link está na descrição. Eu entrego um checklist para produção de vídeos no YouTube. Esse checklist envolve a capa, a descrição, as tags e tudo que envolve a publicação de um vídeo no YouTube. Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando a gente produz um blog, esse blog ele precisa de título, meta-descrição, ele precisa de introdução, desenvolvimento e chamada para ação. Todos os materiais da internet, eles podem ter um checklist onde tu tendo esse checklist à mão, no momento da tua produção de conteúdo, vai facilitar a dinâmica do processo, né. Elimine distrações, não preciso bater nessa tecla, né, então você vai
se vai dedicar aquele momento, aqueles 30 minutos diário ali, e tenha em vista que não é o momento de ficar olhando vídeo TikTok ou olhando outro vídeo, outro material no YouTube. Esteja presente nesses 30 minutos de produção de conteúdo. Comece pequeno. Isso aí é importante, ó, se tu nunca gravou um vídeo de 1 hora, não vai ser nesse momento que tu vai conseguir gravar um vídeo de 1 hora. Se tu nunca escreveu 10 blog posts, não vai ser nesse momento que tu vai escrever 10 blog posts. Então começa pequeno, começa com o número 2. Por exemplo, vou fazer uma gaveta de conteúdo, então eu vou fazer 2 vídeos curtos, eu vou fazer 2 post blog, eu vou fazer 2 vídeos de 10 minutos mais ou menos. Isso para a gente começar pequeno, mirar pequeno, né, mas começar de alguma forma. O batch create, né, que é essa gaveta de conteúdo, ela não somente economiza tempo, mas também ajuda a manter a consistência na sua produção de conteúdo, pois você garante que terá material pronto para ser publicado regularmente. É uma forma inteligente de trabalhar, transformando a correria em produtividade. Estratégia 2: Micro moments. Transforme pequenos intervalos em grandes insights. Geralmente quando a gente está com um momento mais relaxado, né, isso acontece às vezes no banho, isso acontece às vezes no trânsito, isso acontece dentro do elevador, na saída ou na entrada de uma reunião. Geralmente nesses momentos onde o nosso cérebro está fazendo essa transição de locais, muitas vezes, né, é um momento onde a gente tem um insight poderoso. O que eu quero trazer aqui é que tu precisa identificar qual é que é o teu micromomento, o teu micromomento de produção de conteúdo que tu fica mais criativo. Às vezes é numa fila de um banco, às vezes é no trânsito, às vezes é durante o almoço, às vezes é quando de manhã, né, quando espera o café ficar pronto ou nos intervalos entre as reuniões. É importante a gente se entender como a gente funciona enquanto pessoa, para saber qual que é o melhor micromomento, qual que é o micromomento que a gente pode utilizar a nosso favor. Às vezes a pessoa não gosta de café, então eu vou dizer que que o melhor momento para criar conteúdo é enquanto está esperando o café, sendo que a pessoa não toma café. Agora, pensa assim, ó, se policia, qual que vai ser dentro da minha rotina, qual que vai ser o micromomento que eu vou definir para produzir conteúdo. E aí, tu já tem um start, um gatilho para sempre aproveitar aquele micromomento e criar um conteúdo. Na prática, tem um aplicativo de notas de voz à mão. Então, se tu te comunica melhor por voz, se tu gosta de gravar áudios, pega lá o Google Keep e tal, adiciona uma gravação de áudio ali, que tu vai ter uma forma de registrar mais na mão o teu micromomento. Ou então, fotos rápidas. Isso aqui é óbvio, mas, né, o óbvio também precisa ser dito. Se se tu teve um insight, assim, de fazer um carrossel, um post carrossel com algumas ideias, já, dedica aquele momento ali para registrar isso em fotos. Então anote as ideias em qualquer lugar. Se tu é o cara mais analógico, ou se tu é um cara mais digital, tenha em vista, tenha sempre um atalho do Google Keep, então, se tu é um cara mais digital, tenha em mãos um bloquinho de notas, se tu é um cara mais analógico. E aí transforme reuniões em conteúdo. Essa aqui é uma dica muito interessante. Toda chamada, toda call, toda reunião, ela é válida para, primeiro, tu exercitar o teu método de comunicação e segundo, para tu registrar as frequently asked questions. Olha só, meu inglês tá bom hoje, hein. As FAQs. Então entrou na reunião, tal, e aí aquele cliente perguntou uma coisa, tá, passou, entrou na segunda reunião, aquele cliente perguntou a mesma coisa. Aí chegou a terceira reunião, perguntou o mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Essa é uma pergunta válida, uma pergunta frequente que os teus clientes têm feito para ti, então por que não registrar isso na rede como uma pergunta frequente? Isso pode ser, convertido num roteiro de vídeo curto, como o clássico: eu estava numa reunião de um cliente e muitos dos meus clientes me perguntam isso. Ou então eu estava numa reunião do cliente e meu cliente me perguntou aquilo. Mas, o que precisa ser feito é registrar esse essa pergunta que se repete, essa informação que se repete na rede. Dicas para maximizar os micromoments. Então, esteja sempre alerta, não busque a perfeição imediata e organize suas notas. A gente não vai conseguir fazer o melhor vídeo curto na primeira tentativa, então comece pequeno, comece devagar, mas comece.
Ao integrar a captura de micromomentos em sua rotina, você garante um fluxo constante de ideias e material bruto, transformando o tempo perdido em oportunidades valiosas para sua produção de conteúdo. É uma forma de ser produtivo sem se sentir que está trabalhando demais. Estratégia 3: templates. Acelere a produção com modelos pré-formatados. Um dos maiores ladrões de tempo na criação de conteúdo é o famoso tempo em branco, aquele momento que você abre um documento ou um software de edição e não sabe por onde começar. A estratégia de templates resolve esse problema, fornecendo modelos pré-formatados que servem como ponto de partida para a sua produção. Isso reduz drasticamente o esforço criativo inicial e acelera o processo. É sabido que, quando a gente está direcionando a nossa comunicação para todo mundo, a gente não está comunicando com ninguém. Quando a gente tem uma persona definida, quando a gente sabe com quem a gente quer falar, a gente direciona a nossa comunicação diretamente para aquela pessoa, para aquele público. Então, um dos templates que eu ofereço no meu material, no meu workbook, seja a cara da sua empresa, é a definição de personas. A definição de personas é uma sequência de perguntas onde a gente vai saber como, quando, onde falar para aquela pessoa, para aquele público. A gente estabeleceu algumas perguntas como idade, gostos pessoais, como estilo musical, dentre inúmeras outras perguntas, que quando a gente tem bem definido o nosso avatar, a nossa buyer persona, a gente sabe com o que a gente quer falar. Esse é um dos templates que eu organizei lá no workbook. Mas existe template para tudo, existe template para roteiro, existe template para escrever blog post, existe template para definição de roteiro padrão, como eu acabei de comentar, né, que é o problema, solução, benefício e call to action. Então, quando a gente sabe exatamente com quem que a gente quer falar e como a gente quer falar, a gente tendo um checklist, o período em branco começa a ser mais produtivo. Lembrando que a postagem completa sobre esse vídeo está lá no Consertando, www.consertandointernet.com.br. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Estratégia 4: reaproveitamento. Um conteúdo, múltiplos formatos. Pensa assim, ó. Demorou 15 minutos, demorou 1 hora para fazer um vídeo de 1 hora também, demorou, né, demorou 3 horas para fazer um vídeo de 1 hora, e aí amanhã já tem que produzir outro vídeo. Nem sempre a gente precisa produzir um novo material a cada momento. A gente pode, por exemplo, dedicar um baita tempo para produzir esse material completo, denso, aprofundado de 1 hora, como um vídeo no YouTube, por exemplo, e picotar esse vídeo em pequenos vídeos curtos. Isso é uma forma da gente fazer um reaproveitamento de conteúdo. A gente pode extrair o áudio desse vídeo curto, desse vídeo longo, e fazer um podcast, publicar no nosso Spotify ou publicar somente a parte em áudio também. Enfim, o pensamento que eu quero deixar registrado aqui é: um conteúdo denso pode ser dividido em inúmeros outros conteúdos. Cabe a ti definir qual é a forma de conteúdo que tu melhor se expressa, se é em áudio, vídeo, texto, e aí tu define qual desses conteúdos vai ser o teu conteúdo raiz, e depois tu vai desdobrando ele para as outras redes. Então aqui no blog, no post do blog eu comento, né, a lógica do reaproveitamento, ela pode ser convertida em clips para reels, a threads agora ou carrossel para Instagram, o texto citado no blog com transcrição, os stories, uma newsletter, o podcast, enfim, cabe a ti definir qual é o teu conteúdo raiz e quais serão os seus desdobramentos. Dica para reaproveitamento eficaz: comece com conteúdo pilar, use ferramentas de transcrição e edição, pense em formatos nativos, mantenha a coerência das mensagens. Então, a gente pode, por exemplo, né, nessa questão do formato nativo, a gente pode criar um baita conteúdão de 1 hora por YouTube e não simplesmente a gente recorta o pedaço e publica na nossa rede social de vídeo curto. A gente regrava aquele pedacinho, regrava aquele raciocínio. E aí a gente tem a adaptação daquele conteúdão para um formato mais curto, para um formato mais rápido. Estratégia 5: automação. Deixa a tecnologia trabalhar por você. Automação
juntando a estratégia da gaveta de conteúdo com o conteúdo pilar, a gente consegue utilizar tanto a suíte de aplicativos lá do Meta lá, com o Business Suite lá, para fazer o agendamento. A gente tem o MLabs também, a gente tem o Zapier, que é uma ferramenta que conecta e automatiza fluxos. A gente tem a automação de marketing, né, o RD Station, por exemplo. A gente vai fazer uma sequência de 5 e-mail marketing. Então, por exemplo, criamos um conteúdo de 1 hora e esse conteúdo de 1 hora rendeu cinco e-mails que a gente pode impactar nosso cliente. Então, por que não a gente automatizar o envio desses e-mails em 5 dias diferentes para a nossa base de leads? E aí, né, monitoramento, relatório, tudo mais, aquilo que não é medido não pode ser melhorado, né. Então pensa assim, que quando a gente publicar alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente está publicando, quando a gente está publicando, se é interessante a gente seguir publicando nessa rede ou não. Dicas para implementar automação. Comece pequeno, não tente automatizar tudo de uma vez. Comece com 1 ou 2 tarefas que consomem muito do seu tempo. À medida que você se sentir confortável, adicione mais automações. Então, se tu se sente confortável com o agendamento de postagens no Facebook, vai lá, agenda 3 postagens por semana. Se tu se sente confortável em fazer agendamento lá no YouTube, vai lá, agenda lá. Começa pequeno, mas começa. Então, o caminho, recapitulando todos os materiais aqui, todas as 5 estratégias para você, empresário com pouco tempo, produzir mais com menos tempo. O caminho para o conteúdo consistente. Batch Create, que é a gaveta de conteúdo. Micro Moments, aquele momento que tu vai definir para criar o teu conteúdo. Templates, tenha em vista que tudo pode ser templatizável, desde um roteiro de vídeo no YouTube até a escrita de um artigo de um blog. Reaproveitamento de conteúdo. Pensa que um post blog enorme pode ser convertido em um vídeo do YouTube e etc. E automação, saiba que depois que tu tem bastante conteúdo criado, tu consegue sim agendá-los nas suas respectivas redes, tanto no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tudo tem ferramenta e tudo é passível de automação. Eu vou chegando no final desse material. Muito obrigado para quem consumiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e clica no link que eu deixei aqui, o meu workbook, meu primeiro workbook, onde eu te ensino a ser dono, tomar as rédeas da tua comunicação e ser dono da tua imagem na internet. Muito obrigado por quem consumiu até aqui e até o próximo material. Tchau!